Olá, é um prazer estar com você novamente, aqui de Goiânia, a Igreja Catedral da Família. Tem algo a falar com você. E para falar sobre algo importante na tua vida, nós trouxemos aqui para você homens de verdade. Sabe o que é homem de verdade? Homens comprometidos, homens que realmente têm uma meta, homens que têm um objetivo, homens que realmente querem ser exemplos e influenciadores. E a Igreja Catedral da Família, aqui em Goiânia, ela tem esses homens. Estamos aqui com alguns hoje, né? Empresário, pastor Adriano Lima, pastor, nosso professor Carlos Antônio Vilela. Também do meu lado aqui está pastor, professor universitário, pastor Luiz. E o nosso teacher, pastor e professor mestre, né? Pastor e escritor, pastor Alain Brizotti. Hoje o assunto nosso é muito importante, importantíssimo. É a ferramenta de um casal. Ou mais longe, a ferramenta de um ser humano. Perdão. Você já lidou com perdão na tua casa? Você sabe lidar com perdão? Será que você dá conta de perdoar? Como é lidar com isso? Nós vamos falar hoje algo que vai ajudar você na sua casa, ajudar você no seu lar. Talvez a falta dessa palavra está realmente fechando, bloqueando grandes relacionamentos familiares. Sabia disso? Então hoje nós queremos trazer para você, em nome de Jesus, uma chave que se chama perdão. E essa chave vai promover uma oportunidade maravilhosa de você abrir a felicidade no seu lar. Porque você olhar olho no olho e falar, me perdoa, é muito forte. Mas é o mais importante que você pode fazer para alguém. E sobre esse assunto está aqui, né, esses homens, pastores, conhecedores, que vamos ajudar aqui hoje a fazer esse programa. Pastor Samuel, eu queria falar uma coisa interessante. Antes da gente falar de uma coisa, é bom a gente falar o que ela não é. É verdade. Então, perdão, as pessoas falam assim, perdão é esquecimento. Isso é uma bobagem. Certo. Perdão, na realidade, significa que eu vou lembrar sem sentir dor. Ou seja, é como uma ferida que foi feita e que ela cicatrizou. O perdão a gente tem e fica uma certa marca. Os fatos ocorridos na nossa vida, nós nunca vamos nos esquecer, nós não temos nenhum problema físico, neurológico. Agora, a questão do perdão é que eu preciso saber que se eu não curar, se eu não fizer a limpeza da ferida, se eu não sentir realmente que aquilo que foi algo que me machuca, porque o perdão, na realidade, ele é fruto, entre aspas, de um desejo meu de dar a alguém aquilo que a pessoa não merece. Então eu estou dando a alguém, mas eu fui ferido? Fui. Eu fui machucado? Eu fui. Mas eu decido, e aí entra o que nós vamos colocar, eu decido que aquilo ali não vai fazer parte da dívida da pessoa comigo. Pastor Luiz, deixa eu até colocar mais um pouquinho aqui a polêmica aqui, porque perdoar realmente não é muito fácil, não é uma coisa natural do homem, porque o homem não quer, ele quer se excusar, quer se esconder. Tem o escritor C.S. Lewis, até ele diz uma frase muito importante, um pensamento muito importante, ele diz assim, todos consideram a palavra perdão muito bonita até que ele próprio seja confrontado e tenha algo a perdoar. Nós às vezes achamos isso, que o perdão, falamos de perdão, pregamos sobre perdão, ensinamos sobre perdão, mas quando é o momento de você perdoar, realmente não é fácil. Somente aquele, né? E a grande dificuldade, pastor Luiz, e a todos aqui, é que eu aprofundei na essência dessa palavra. Qual que é o significado da palavra perdão? O senhor falou o que ela não é, né? Mas a essência da palavra, a palavra perdão diz o seguinte, conceder um indulto gratuito ou remissão de qualquer ofensa ou dívida. Ou seja, desistir de toda reivindicação. Parece que essa palavra ela está toda enraizada de coisas que nós temos que nos libertar. E tudo que é para perder aquilo que está dentro, de dentro para fora, nós temos dificuldade. Nós temos de libertar. Aquilo que é para levar de dentro para fora, nós temos dificuldade de expressar e de fazer. E ela tem um significado, no grego, a palavra perdoar significa cancelar ou remir. Olha, você cancelar alguma coisa da sua vida não é fácil. Então é muito importante que o pastor Luiz está falando, ele disse o que não é, e nós estamos dizendo o que é, né? É cancelar essa obrigação, essa sensação de perdão, né? Você sempre fica com aquele sensação de perda, né? Aquele sentimento que alguém te deve alguma coisa, alguém te machucou. E que eu vou diminuir se eu fizer isso, que eu vou pagar aquilo. Se eu for desprezar se eu fizer isso. Se você, para perdoar, você tem que assinar como se entregasse aquela dívida. Vocês falaram aí uma coisa muito interessante, né, do autor C.S. Lewis, que ele... E é uma coisa engraçada. Todo mundo, quando você fala de perdão, parece que todo mundo se dá bem
com a palavra. Perdão, mas até que você venha viver de fato demais, a execução da sua essência. A teoria é linda, mas a prática... O nosso grande problema é quando nós somos confrontados com a nossa razão. E essa que é a grande dificuldade que a gente tem. Porque o perdão é uma injustiça. Na realidade, nós repicamos ou repetimos a injustiça de Deus em relação a nós. A gente merecia a morte, a gente merecia a condenação e Deus nos deu amor. Então, o perdão, na realidade, ele expressa uma decisão, algo consciente. E é muito ruim quando as pessoas falam assim, pastor, eu não senti que eu perdoei. Então, a questão não é o sentimento, a questão é uma decisão. O perdão é algo racional. Perdão é pastor, decisão. eu tenho que lutar todo dia para que eu mantenha aquele ganho. É algo interessante, você não concorda? Inclusive, as raízes mais antigas da palavra perdão no hebraico são extraordinárias. Trabalham com a ideia de soltar, deixar ir. Tanto que alguns rabinos diziam que o perdão é o aumentativo da perda. Perdão. Então, mas deu tanta coisa para abraçar qualquer um que chega. Você não tem mais bagagem, você se recusa a carregar o fardo que o outro já deixou. Eu penso que o perdão também, as pessoas trabalham como se fosse uma arma que eu tinha contra alguém. É como se eu tivesse aquela arma preparada para aquela pessoa, quando aquela pessoa chegasse próximo a mim, ela sabia que nós tínhamos que resolver alguma coisa, e eu tinha aquela arma virada para ela. E quando eu for municiar aquela arma, ao usar aquela arma, eu vou ter o quê? O sentimento de perca dentro de mim. Eu tinha uma dificuldade muito grande, pastor, de perdoar. Tinha uma dificuldade pastor, muito grande ainda de perdoar. Tem, viu, pastor? Eu tinha uma dificuldade. Hoje diminuiu, pastor. Confesso para o senhor que eu preciso melhorar. Quer ver? Mas todas as vezes que eu lembro o que Jesus falou, quando ele está falando lá no Sermão do Monte, ele começa a explicar sobre oração e começa a falar sobre o Pai Nosso, e ele começa a dizer, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso me causa um temor tão grande, porque eu sei que se eu não perdoar a minha esposa, eu não vou ser perdoado. Eu sei se eu não perdoar um amigo, não perdoar quem me ofendeu, aqueles que estão próximo de mim, eu vou receber da mesma maneira. Né? Porque essa arma que o pastor Salmo falou, ela dispara contra a gente. Daí vem ressentimento, literalmente significa sentir de novo. Os mestres antigos diziam que quem você alimentar ressentimento é você ingerir um copo de veneno esperando que quem te ferir morra. Imagina, você dorme com o inimigo, por isso nunca consegue se libertar. E é interessante que aí, para eu conseguir perdoar, a primeira coisa é que quanto mais eu esteja perto de Deus, quanto mais eu me sinta bem, quanto mais eu me sinta satisfeito, mais eu vou ter essa condição. Quando a gente fala sobre essa aqui, eu falo, olha, eu tenho dificuldade de perdoar. E eu estou sendo sincero, né? Não é porque eu estou aqui bonito, você é pastor, você é perfeito. Mas você é humano. Eu sou humano e a gente tem. E quem falar que não tem dificuldade de perdoar, é assim, com todo respeito, eu não acredito. Alguns têm uma facilidade maior e outros menor. Então daí entra algo que a gente tem que trabalhar muito também nesse debate, é a questão da minha satisfação em relação a mim mesmo, a minha vida, a minha comunhão com Deus. É o meu grau de satisfação com a minha vida, porque quanto mais mal-humorado, quanto mais frustrado, quanto mais insatisfeito eu viver, menos eu vou conseguir perdoar, porque na realidade o perdão ele traz para mim sempre aquela sensação de injustiça, né? Agora, se eu vivo me comparando com o outro, se eu vivo querendo ser melhor do que o outro, então eu achei uma oportunidade em que eu tenho razão, eu me agarro naquilo e eu não libero. E na realidade é uma sensação que você não se perdoa. O auto-perdão é mais difícil. Eu acho que é mais difícil. Perfeito, você não se perdoa. E é o fato de você levar os parâmetros de análise na sua vida, você começa a julgar por que eu não sou assim, por que eu não conquistei isso, por que eu não estou nessa situação, ou nesse momento. É uma sensação de você subjugar isso que o pastor falou, né? Olha, vocês me perdoem. Vocês me perdoem, mas nós precisamos chamar a vinheta da nossa igreja. Uma igreja que trabalha, que trata o perdão, uma igreja que tem os seus departamentos para tratar esse relacionamento, porque isso precisa realmente de uma ferramenta maravilhosa que se chama a Palavra de Deus, o ensinamento para trabalhar o perdão. E quero convidar você a ver aí uma programação nossa, que eu quero que você seja inserido, porque através dessa programação, Deus pode te ensinar a perdoar. Veja aí. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Você
pastor Salmo Diomar e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de 6 pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo. Nós somos instrumentos de Deus para curar a sua vida e sarar a sua família. Um projeto de Deus para abençoar gerações. Presente em diversas partes desta nação. Além de sua sede localizada em Goiânia, há vários núcleos nos seguintes bairros: Jardim Curitiba, Conjunto Fabiana, Setor Buena Vista, Jardim Itaipu, Gentil Meireles, Jardim Caravelas, Parque Ateneu, Residencial Itália, Residencial Kátia. E no setor São José. E na cidade de Aparecida de Goiânia, estão no Garavelo Parque, Cidade Veracruz 2 e Jardim Tropical. Em Trindade, Jardim Marista, Trindade Centro, Trindade Nova Vida, Abadia de Goiás, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Jataí, Rio Verde, Santa Bárbara e Senador Canedo no Jardim das Oliveiras. No estado de São Paulo, estamos localizados na cidade de Jales. No estado do Paraná, estamos na cidade de Maringá. Estamos presentes também no continente americano, na cidade de Miami. E na Europa, estamos em Londres, na Inglaterra e Zurique, na Suíça. E no continente africano, a Igreja Catedral está presente em Moçambique, 220 igrejas, e no Malawi, com 15 igrejas. Com sede na cidade de Dondo, a Catedral da Família tem ministrado ao longo desses anos palestras, seminários, cursos e trabalhos sociais, promovendo o bem-estar e a comunhão entre os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço muito lá no Brasil, a ajuda que veio do Brasil para aqui em Moçambique, está ajudando mais o povo que está aqui no campo. Amém, igreja? Antes não tinha água, as crianças bebiam água do rio. Hoje, todas as crianças da comunidade têm acesso a uma água potável, que é fruto da sua doação. Obrigado, Catedral da Família! Sangue igual ao teu na África, faça algo pela África, põe teu coração na África, abra a mão para a África, erga os olhos para a África, erga sua voz e cante, cante, cante. SOS clama a África, semelhantes à África, sangue igual ao teu na África, faça algo pela África, põe teu coração, abre a tua mão, erga os olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa, acende, acende esta luz. Essa é a Escola da Família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, Curso para Finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, Cursos para Noivos. Ação Empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, Culto da Família.
Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Estamos de volta com o nosso programa Homem de Verdade. Realmente, homem de verdade também erra, viu? Homem de verdade também tem que saber das suas realidades. E hoje estamos falando de um assunto muito importante que cabe em toda a esfera social, em toda a esfera familiar, em toda a esfera espiritual, em toda a esfera do ser humano, de relacionamentos, que eu quero dizer. Perdão. É fácil perdoar, gente? Não, de forma alguma. Talvez seja uma das áreas mais difíceis do humano. Quem bate no peito e arrota um sentimento de superioridade sobre todo mundo não se perdoou ainda. É uma criança com medo de assumir os problemas. Paul Tillich escreveu que quando você lhe perdoa, liberta um prisioneiro e descobre que o prisioneiro era você. É você mesmo. É como se nós vivêssemos no cárcere das emoções, né, pastor Alan? Exatamente. E é tão engraçado isso, a gente percebe, voltando para os relacionamentos familiares, a gente que tem cursos hoje para casais dentro da nossa igreja, que nós damos cursos para casais. É bom que você fale, pastor, sobre esse assunto, porque... no meio da lição, nós temos 10 lições, e o perdão ele vai no meio do curso. E é como se o perdão, quando ele está bem resolvido, e todo mundo entende e o pratica dentro da sua essência, a gente fala que esse curso ele tem um divisor de águas. Isso, eu ia falar até isso. O curso, até o perdão, ele vai num ritmo. No ensinamento. Remoendo e todo mundo se ajustando do perdão para frente. Sendo consciente que perdão não é um sentimento, pastor Luiz, mas sim uma decisão. Eu decido e daqui para frente isso é diferente. Não dizendo que eu vou esquecer, porque as cicatrizes ficam. Mas ela pode ser um memorial de conquista. Falar, até aqui está cicatrizado, está cauterizado, mas daqui para frente uma nova vida. Eu volto até a dizer e a voltar, tipo o que Jesus falou lá em Lucas 6, uma espécie de sermão do monte também. Ele disse uma palavra falando que às vezes a gente interpreta muito mal e fala disso, fala muito sobre oferta, pastor Alan, sobre isso. Em Lucas 6,38 diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será colocada no seu regaço, porque com a mesma medida que vos medirdes, será medido também. Ou seja, Jesus não está falando de nada mais, nada menos do que perdão, relacionamento, amor próprio, sentimento. Falando dessas coisas. Pastor, eu acho também importante a gente enfocar que o perdão é algo construído, principalmente quando nós estamos falando de relacionamentos familiares. Há uma tendência nossa de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Então as pessoas falam assim, uma das coisas que eu prego, eu adoro falar sobre isso, é o seguinte: o tempo só cura o que foi curado. O tempo só cura o que foi tratado. Se você tiver com uma infecção e se você não fizer nada, você vai destruir o seu relacionamento. Só piorar. E o nosso foco aqui é trazer para os relacionamentos a cura. E o perdão é um instrumento de cura. Sim. Então eu preciso aprender a conversar, a falar. O marido tem que falar para a esposa: meu bem, você me machucou. É verdade. Eu achei muito ruim o que você fez comigo. Quer dizer, na realidade o perdão, quando ele é construído nos relacionamentos, ele expressa a verdade. Exatamente, honestidade, ele expressa sentimento. Porque tem horas que a gente é agredido. E tem horas que você agride e que você não percebe. A Bíblia diz assim, e ajudando a gente: não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? Agora não deixa dormir a coisa. O que o pastor Luiz falou é muito importante, a questão de você definir o homem como um ser de definição. Aquele que toma a rédea, que faz.
Porque essa ideia, que por incrível que pareça, ela está alastrada até na nossa cultura brasileira, cultura da sociedade. a ideia de dizer que o tempo cura tudo. Eu tive um professor que dizia, se o tempo curasse alguma coisa, na farmácia só vendia relógio. É verdade. O tempo não cura nada disso. É verdade. Isso é um processo doloroso, demorado, complicado, porém é o único processo cujo final é bênção. E eu fico, quando você fala Garantido. a palavra tempo, pastor Alan, muitas pessoas estão vindo carregando na sua vida umas algemas invisíveis e fardos terríveis por causa desse tempo. Um dia eu ainda vou ter esse sentimento, um dia eu ainda vou querer fazer isso. Um dia eu perdoo. Um dia eu perdoo. E nós percebemos, dentro das nossas experiências hoje, lidando com homens, com mulheres, com casais, que quando você se liberta disso, a palavra certa é essa, é libertação. É como se dali para frente houvesse um começo, ou melhor, um recomeço de uma história. A gente, é muito sério. A gente trabalha aqui no gabinete pastoral e sempre a gente trabalha essa palavra, perdão. Aí tem pessoas que falam assim, não chegou a hora de perdoar ainda não. Quem somos nós para ter o domínio do perdão? Como se tivesse hora de perdoar. Né, isso, como se tivesse hora, tivesse tempo. Não chegou a hora de perdoar. Mas e que relacionamento estão se vivendo então, um casal? Pastor Salmo, eu me lembro aqui agora, tem um escritor húngaro, faz para a gente ver um pouquinho, ele diz o seguinte escrito: o problema da sociedade moderna não é reconhecer os seus pecados, mas é achar que não tem culpa. Os pecados até que eles reconhecem, mas a culpa ninguém está assumindo aqui. Eles conseguiram fazer, e nós estamos conseguindo driblar o sentimento de culpa. Você reconhece que às vezes fez alguma coisa errada, mas você não reconhece que precisa, que você é uma pessoa culpada. Isso vem lá da natureza adâmica, lá do início, vem lá do ponto de vista assim, um pouco mais profundo, teologicamente falando, o perdão não é o primeiro passo da fé cristã. O primeiro passo é a desilusão. É você saber que você peca, falha, e que numa relação humana ou você vai ferir ou vai ser ferido, porque isso é natural do processo, do adâmico. É verdade. Na minha relação com o pastor, em algum momento, ou eu vou ferir ou ele vai me ferir. Então, a mentalidade do perdão já está implícita nisso. Como eu sei que eu vou ferir ou ser ferido, eu tenho que já ter a mente predisposta ao perdão. Tanto que na Bíblia, se não me engano, são 2 ou 3 vezes apenas que manda pedir perdão. A infinita maioria das vezes já diz perdoar. Perdoar, é verdade. É você já pronto já para manda, fazer. né? Já manda. A palavra perdão, ela é tão forte que Deus mandou o seu Filho aqui na Terra com o objetivo: salvar a raça humana. Produzir na raça humana uma fé que os levaria para uma vida na eternidade. O resultado de tudo isso, Jesus, já lá no final do seu ministério aqui, certa vez naquela agonia da sua vida, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo naquela hora de agonia, o que Jesus fez? Liberou o perdão através do Senhor para a vida daquele povo. No Salmo 130, no Salmo 130, verso 3, fala assim: contigo está o perdão. Se tu contasses os nossos pecados, quem subsistiria ao julgamento eterno? Pastor, uma coisa também que eu queria destacar sobre essa questão do perdão é que nós criamos a imagem de que perdoar é fácil, portanto você também incita na pessoa a imagem que ofender não tem problema. Sim. O que nós precisamos entender é termos a noção da gravidade da ofensa também. Nós precisamos trabalhar o outro lado dessa relação. Porque certas aí, feridas matam. Não, porque fica muito fácil. Aí o cara vai, ele tem a esposa, aí ele vai, agride. Ofende. Agride. Ah não, mas você me perdoa, meu amor. Olha só, o perdão nós estamos acabando de atestar. É uma realidade difícil, é uma realidade dura, é uma realidade que exige esforço. Portanto, as marcas ficam, e se você não tiver a seriedade e a honestidade de agir mostrando que você não quer ofender, você vai acabar tirando da pessoa a credibilidade. Pastor Luiz, eu acredito até que a pior coisa desta relação onde não há perdão, pastor Salmo, é o sentimento que gera pior do que isso, que é o sentimento de indiferença, que eu acho. É ficar, por exemplo, os casais dentro de casa, sem se perdoar e achando que o tempo vai passar, e vai gerando um clima de indiferença, e isso vai criando morte. E tem uma palavra, pastor Carlos, que hoje está sendo muito usado dentro dos nossos relacionamentos,
que é como se fosse o lado mais fácil do perdão é a desculpa. Desculpa. Essa expressão foi mal. Expressa, Não é assim? exatamente. Desculpa, foi mal, hein? Desculpa. Foi mal, eu errei. Mas essa Eu já acho que pediu perdão. mas ela tá tão leviana e tão fácil de expressar que isso, o cara erra, desculpa, erra amanhã, desculpa, erra amanhã, depois da manhã, desculpa, foi mal, e assim vai levando a vida, só que cada atitude dessa vai gerando as mágoas, os ressentimentos, e a indiferença que só o perdão é capaz de libertar e de fazer você uma pessoa livre para caminhar. Bom, gente, o assunto é importante. Eu quero agradecer a presença de vocês, o tópico do assunto foi muito importante. Agora, o mais importante, a parte técnica foi discutida aqui. Agora a parte prática, eu quero convidar você. Exercê-la dentro do seu lar. Exercê-la no seio da sua família. Sabe? Hoje, quantos maridos chegam em casa, não tem um diálogo com a esposa? Por quê? Tem uma picuinha de ontem, um probleminha de ontem, ou de antes de ontem, ou qualquer coisinha simples já é motivo de, sabe, de pequenos, sabe, desvios de conduta, de relacionamento, e isso tem ferido muito, tem deixado as oportunidades da alegria e da felicidade ser manifestado no lar, no seio da família. Então eu queria convidar você, meu querido, você que está assistindo esse programa agora. Esse programa não é simplesmente para nós expormos aqui, não. É para mostrar a você que em Cristo você pode encontrar a solução, a resposta para a sua vida. Perdoar. Perdoar hoje é um mandamento. Perdoar hoje é você realmente pedir perdão, perdoar, conversar, abrir a sua boca, declarar, esquecer. Sabe, como dissemos aqui, ficou a marca, ficou, não tem como. Mas você deixar mesmo e partir para uma nova perspectiva de vida. Porque você merece ser feliz. E hoje você está amarrado a uma ferida do passado que você carrega até hoje e essa ferida está te fazendo mal para você, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus amigos, com o seu patrão, enfim, no meio que você vive. Você está mal resolvido. Sabe por quê? Falta o perdão na tua vida. Eu queria convidar você a nos conhecer aqui como igreja. Uma igreja que trabalha isso. Ensina isso como o pastor Adriano acabou de falar. Os cursos da igreja trabalham essas áreas. Fala forte, trabalha forte, porque para arrancar uma ferida como essa tem que ser um remédio muito, muito forte. Esse remédio chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos apresentar a você. Os homens de verdade estão cada dia. Não é que eles são isentos de problemas, mas eles estão mostrando aqui as suas realidades, que pediram perdão, alcançaram misericórdia, foram libertos e estão vivendo uma nova vida. Deus abençoe você. Pense nisso, reflita. Perdoar vai ser o remédio que vai alegrar a tua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.